conosco. Ó, chegando mais gente para o nosso diálogo. Vamos lá. Eita, boa noite, Tereza Cristina, que está conosco. Nélia Pimentel, seja bem-vinda. Boa noite, Bruno Gomes também. Lohane também, seja bem-vinda ao nosso 7º encontro da Semana de Transtornos de Aprendizagem. Nerian, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fábia, que aceitou. Boa noite. Que vai estar conosco aqui. Seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, vamos chegando para o nosso diálogo da noite. Falar sobre desenvolvimento da aprendizagem sempre é bom, e principalmente a garantia desse direito, onde todos nós somos responsáveis, enquanto profissionais, desse direito, dessa garantia do aprender. Então, você, profissional que está chegando agora, seja muito bem-vindo, daremos continuidade daqui a pouco. Fábio, você está ouvindo? Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Ela não está ouvindo, né? Ok, agora. Vamos lá. Fala com ela. Fábio, você estava me escutando direito? Tô te ouvindo. Pois seja bem-vinda ao nosso 7º encontro. Nós estamos aqui com a acadêmica Fábia Regina, do curso de Direito da Unileão. Está a ponto de estar finalizando a sua graduação e entrando nesse caminho junto conosco, da garantia dos direitos, principalmente dos nossos aprendentes, que nós recebemos todos os dias, cada um com sua dificuldade diferente e com suas especificidades. Essa semana aprendemos muito. E tem quantas pessoas? Eu convido vocês a estarem conosco nessa noite para aprendermos e nos desenvolvermos. Se apresente, por favor, Fábia, a profissional. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábia e eu vou estar com vocês e com o Fabiano para a gente conversar um pouco a respeito do direito à educação, certo? Aí, vai aguardar mais um pouco ou a gente já pode começar? Olha, Elias Dias de Caririaçu está conosco, seja bem-vindo. Lohane de Crato, que bom estarmos em conjunto. Fátima Leite também está conosco, seja bem-vinda a esta noite. Vamos compartilhar a tela. Compartilhar. Aí abre. Tá bom. Não tá. Aqui, você saiu da tela. E eu tenho que ficar na tela. Vamos pra tela. Aí, você tá a tela completa. Tá aparecendo. Calma, puxa, não, aí não. Passou de lá, não tá demorando. Pessoal, seja bem-vindo. Nós vamos iniciar com a nossa companheira, nossa convidada, Fábia Regina,
para falar sobre a legislação aplicada aos transtornos de aprendizagem e direito à educação. Boa noite, pessoal. Hoje... O que você percebeu, o que você percebe nessa garantia do direito hoje das crianças com transtorno de aprendizagem? Pronto. Hoje nós vamos começar abordando, nós vamos, basicamente, as legislações, nós vamos começar pela Constituição Federal, certo? Que aborda... Tá me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Pronto. Nós vamos começar pela Constituição Federal para entender um pouco dos princípios para depois, então, entrar nas legislações complementares, que é o ECA, que foi uma das primeiras legislações que abordou o direito à educação, após a Constituição e após os tratados internacionais. Depois nós vamos para a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e depois para a LDBI e para um projeto de lei, ainda não é uma lei, mas a gente espera que se torne uma lei, que é a Lei 7.081, que está tramitando ainda no Congresso e na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai estudar um pouco e ver os principais assuntos e o que essas leis pretendem implementar na sociedade, para que melhore o aprendizado desses estudantes, dessas crianças. Então, a gente vai começar pela Constituição como? Nós vamos começar primeiro pelo princípio da dignidade humana. Por quê? Porque esse princípio, ele engloba todos os outros princípios, que vem o princípio de liberdade de expressão, vem o princípio da igualdade, vem todos os outros princípios. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar seria que a educação, ela é um direito fundamental, ela é exigível, é um direito imediato, a pessoa ela não pode esperar para obter esse direito, e ele também é um direito subjetivo, ou seja, a pessoa ela tem a faculdade de escolher a sua formação, e o Estado, ele entra como garantidor o dever e a obrigação de garantir que essas pessoas tenham o acesso e o acompanhamento dessa educação. E a gente vai vendo no decorrer que essas legislações, elas visam garantir tanto o acesso à escola, como assegurar a permanência desses estudantes, e também tanto dos deficientes físicos, como os deficientes de uma forma geral, certo? Então, a educação no sentido de transformar a melhoria da vida humana como bem comum de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a gente já começa ressaltando, no início de tudo, quando a Constituição ela surge baseada nos princípios de igualdade, fraternidade e igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então, a gente vê que ela surge com esses princípios basilares que se formaram na Revolução Francesa. No decorrer, a gente vai percebendo que a Constituição começa a surgir uma nova era, uma nova divisão desses direitos, que é a solidariedade. Então, a solidariedade, ela vai além da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Ela busca trazer a equidade e também a alteridade para os cidadãos. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso, porque a equidade ela surge na Constituição com o intuito, eu acho bem importante isso, que a equidade ela surge de dar
a medida das desigualdades aos desiguais. Ou seja, não é você dar igualmente, é você dar a oportunidade e a igualdade de acordo com as diferenças. Então, a Constituição, ela vem aí no artigo 1º, trazendo a dignidade da pessoa humana. Ela vem no artigo 205 ao 214, ressaltando a importância da educação como direito fundamental e assegurando que os estados e municípios não violem a lei, né, no caso a Constituição. Então, nós vamos aí ver um pouco sobre isso, sobre a inclusão regular, né? E nós vamos ver que a Constituição e essas outras leis também ela vai englobar como um dever do Estado e a obrigação do Estado, também como um dever e a obrigação da família, da comunidade escolar e da sociedade, que todos nós somos responsáveis pela educação. Então, a educação não é só um dever do Estado, mas também é um dever da família, é um dever da comunidade escolar e um dever da sociedade. Porque nós vamos ver que as pessoas com deficiência ela têm um direito à igualdade de oportunidades, e não só ao acesso à educação, porque a escola ela tem que ter garantias para que a criança ela possa desenvolver suas habilidades, o aprendizado da melhor forma, e para que possa trabalhar melhor, de forma melhor as habilidades que aquela criança tem. Então, nós vamos começar, vamos pela LDB, aí vamos, o ECA, ele traz, no artigo 53, ele diz: a criança e o adolescente têm o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, veja que a educação está completamente entrelaçada com a cidadania. Então, a lei, o ECA, ele vai assegurar a participação da criança na escola, do jovem na escola, de uma forma que possa desenvolver os outros direitos, certo? Então, o ECA, basicamente, é o artigo 53, que ele ressalta a importância da educação, certo? Aí nós vamos para a LDB agora, que é a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 58 e 59 e 60, ela traz bem essa obrigatoriedade do acesso à escola dos estudantes. Então, da educação especial, a modalidade a importância para os educandos com deficiência de transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Ele vem ressaltando esses elementos. Então, tá me ouvindo? Alô? Fabiane? Estamos Tá me ouvindo? Fábia. Então, vem trazendo a LDB, ela traz como um atendimento transversal, esse apoio, essa ideia que o Estado traz de apoio aos professores, de políticas de formação, de capacitação, reciclagem dos profissionais, de um sistema de educação mais inclusivo, certo?
Vocês estão... Eu não sei. Eu não sei. Então, por quê? Eu não sei. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Fale. Pronto. Então, nós vamos abordar. Tá ouvindo agora, Fabiana? Sim, tá nítido sua fala, sua voz. Pronto. Então, a LDB ela traz a educação especial de forma para ofertar um ensino a pessoas com deficiência, para os alunos terem um tratamento que possam acompanhar a turma, certo? Então, nós temos aí o artigo 3º da LDB, ele traz os princípios que a legislação ela vai buscar para trazer essa seguridade desses direitos. Então, ele traz o princípio, primeiro, é o da igualdade, que ele está presente, acredito não, está presente em todas as legislações, não somente da área da educação, mas em todas. Então, ele traz como o direito à igualdade de acesso e também para a permanência na escola. Então, a escola, ela deve adaptar a estrutura física, tanto para que a criança tenha acesso, como para que o aluno ele possa transitar, chegar até a escola e ter acesso a todas as salas, a banheiro. Então, ela vem assegurar essa igualdade. Então, ela também ressalta a questão, também no artigo 3º, a questão de que os alunos eles têm que estar tanto matriculados nas classes de ensino comum, como no atendimento especializado. Ela ressalta também a criação de salas multifuncionais, que são os recursos, os equipamentos, nessa sala é onde os alunos eles vão ter acesso a outros recursos, que seria equipamentos mobiliários, materiais didáticos, para a oferta de um atendimento educacional mais especializado. A gente vê hoje que o Estado brasileiro ele ainda é muito omisso quanto a uma legislação que ela seja mais eficaz, mais pertinente a atender realmente de uma forma mais eficaz, que dê uma maior seguridade aos direitos dessas crianças, né? A gente vê que ainda existe uma omissão do Estado, tanto é que a lei da dislexia ainda está em andamento aí há anos e está meio que não sai, e o pessoal já está começando a se adaptar de uma certa forma, né? Mas aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente essa questão da lei da dislexia, da nova lei, que é a 7.081. Daqui a pouco a gente vai dar uma explanada sobre isso. Só concluir aqui a LDB, que a oferta de atendimento especializado, aí ressalta também a AE, que é o atendimento educacional especializado, e ressalta que é um conjunto de atividades, de recursos, de acessibilidade pedagógica, organizada, institucional e continuamente, de uma forma de complementar e também de suplementar a formação dos estudantes de necessidades especiais. Então, ela vem mais para assegurar esse direito, para que as escolas, não somente as públicas, mas também as instituições particulares, elas se adequem a essas necessidades. Outra coisa também que é fundamental, é importante ressaltar, que é o aluno, a escola, a instituição de ensino, ela não pode cobrar taxas maiores, exigir uma mensalidade diferenciada aos alunos de necessidades especiais. Isso não existe. Não pode, é contra a lei. Inclusive, a escola pode responder criminalmente por essa prática. Então, a gente vê que em algumas instituições tem
adotam esse comportamento. Embora irregular, a gente sabe que ainda tem, talvez por uma falta de fiscalização do próprio poder público, mas é importante, muito importante ressaltar que a escola ela não pode e também não deve fazer essa cobrança de taxa superior. Não, a escola é que tem que se adaptar para receber aquele aluno, e não o aluno se adaptar à escola. Então, a gente tem que... Essa questão ainda é muito deixar a desejar ainda nas leis, tanto a parte dissertativa da lei, a aplicabilidade e a fiscalização, para que ela tenha eficácia. Então, ainda deixa muito a desejar essa questão. Aí vem o artigo 58 da LDB, no parágrafo 3º, acho importante ressaltar que ele fala sobre a oferta da educação especial, que ela é um dever constitucional do Estado, que tem início na faixa etária dos 6 anos e vai durante a educação infantil. A gente vê que a legislação ela deixa um pouco a desejar. Por quê? Porque deve assegurar o estado da educação infantil até os altos níveis de ensino. Então, mas isso não impede de uma pessoa desse direito não ser garantido. Tem outros meios, por enquanto que não sai uma lei especial, uma lei mais abrangente, que traga de forma mais complexa, que atenda essas necessidades que ainda as leis são omissas, geralmente pode recorrer à Constituição Federal, porque é a lei mãe. Eu costumo dizer que a Constituição ela é a mãe das outras leis, que as outras leis elas não podem surgir desobedecendo o texto constitucional. Então, as outras leis, elas vêm para assegurar o que já está na Constituição e para trazer de forma especial, de uma forma especial, o que a Constituição não assegurou. Então, ela vem, se enquadra dentro da Constituição, a lei, traz os princípios e traz... como a Constituição não prevê como deve ser a acessibilidade, a educação, a inclusão dos dislexos, então surge uma lei complementar que é abaixo da Constituição, mas que ela vai englobar todo o conteúdo que está na Constituição e ela vai trazer mais coisas novas, vai trazer mais conteúdo novo, que é para conseguir assegurar de forma totalitária e complexa esse direito. Aí é que vem surgindo essas leis. Por isso que nós temos muitas legislações, tem aí elencadas as principais, as 5 legislações, mas nós temos mais, tem também portarias, tem... portarias, tem leis complementares, tem leis estaduais e tem leis municipais também, por conta dessa falta dessa missão do Estado. Então, quando o Estado é omisso, o Estado que eu falo, o Estado-país, o Brasil, quando ele é omisso, surge o Estado-membro, que são os Estados brasileiros, de forma para suplementar ou complementar o que não está na lei federal, que não está na Constituição. Quando o Estado-membro ele não faz, vem os municípios e faz, de uma forma que possa garantir o direito que a lei não está prevendo, mas que a gente vê no costume, que a gente vê no dia a dia, que é necessário que tenha para implementar. Então, vai surgindo aos poucos. Por isso que tem muitas legislações. É possível que surja uma nova legislação que englobe todas elas em uma só, é possível. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhando com essas várias legislações e vai vendo o que é mais fundamental para a acessibilidade à educação, a garantir esse direito fundamental, que é o direito à educação. Aí,
nós vamos, continuando no artigo 59 da LDB, que ele fala dos recursos específicos para atender às necessidades. Quando ele fala recursos específicos, tanto recursos que a União ela deve destinar para garantir que as escolas públicas possam dar esse apoio, esse atendimento, como também fala de métodos diferentes. Ou seja, eu vou ter um método para atender um portador de necessidades especiais, eu vou ter um outro método para atender outro tipo de material. Eu tenho que adequar os materiais de acordo com as necessidades. Então, eu não posso, se uma criança é autista, eu não tenho como dar ela um material que é adequado para uma criança que é dislexa. Então, ela fala em relação a isso, o quê? Que tem que se ter esses métodos específicos, esses recursos que possam atender às necessidades. É por isso que é tão importante a equidade. Quando a gente vê a lei falando métodos diferentes para atender às diferentes necessidades, a gente vê a equidade de forma implícita. Então, dá igualmente de acordo com as desigualdades de cada um. Então, por isso que a equidade é tão importante desse ponto, porque a gente não vai dar igual, mas a gente vai dar diferente, de acordo com a desigualdade, de forma que se torne igual. Aí vem tudo isso vem de uma forma que o Estado ele vem tentar garantir, ainda que as políticas públicas são leis novas, a mais antiga, a Constituição, é uma lei nova em comparação aos outros países, é uma lei nova, tem países que a Constituição vai com 200 anos já, a nossa não chegou nem aos 40 ainda, mas vem a Constituição, que é de 88, o ECA, que é outra lei que é extremamente nova também, que é a lei de 90, vem a LDB, que é uma lei de 96, aí com 23 anos, e vem a LBI, que é uma lei mais nova ainda, que é de 2015, e está para ser lançada a lei, o projeto de lei, né, que ainda é o 7.081, que aí está engateando, né? Então, são leis novas, talvez sim, talvez não, mas por isso que as políticas públicas elas ainda estão encaminhando, estão andando. A gente vê que ainda não tem muita eficácia, a gente fica esperando o governo, ele dá uma seguridade maior, ter mais iniciativas de criar políticas públicas. Então, a gente fica, de uma certa forma, esperando que o Estado brasileiro ele possa garantir de uma forma mais eficaz políticas públicas, tanto para garantir que os professores e os profissionais eles tenham forma de trabalhar melhor, formas de ter uma formação profissional melhor, de oferecer e fornecer cursos melhores, uma capacitação melhor, gratificação melhor. Infelizmente, hoje no Brasil a gente percebe que precisa de uma melhoria, assim, em questão de remuneração, assim, acho que de 100%. Então, a gente vê que está faltando, assim, uma liderança, tanto do governo federal como estadual, como municipal, que traga, que englobe, que cobre, que traga e faça valer esses direitos,
tanto das crianças como dos profissionais, que possa adequar, que possa dar novas possibilidades para que essa legislação ela seja eficaz no dia a dia, que a gente possa ver ela tendo eficácia e dando a possibilidade que essas pessoas especiais, que essas crianças especiais, elas tenham direitos de ter oportunidades, não só de ter igualdade, mas também de ter igualmente as oportunidades. Então, acho que a LDB ela vem trazendo essa ideia para que a inclusão ela aconteça na prática. Acho que esse é o ponto fundamental dela. Então, nós vamos entrar agora na LBI, que ela vem ressaltar a Lei Brasileira de Inclusão, né, das pessoas com deficiência. O número dela é 13.146 e o ano é 2015. Eu gosto bastante do conceito que ela traz, que é considerada a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igual de condições com as demais pessoas. Então, eu acho que esse é o conceito essencial que a LBI traz. Então, quais os objetivos dessa lei? O principal dela é a igualdade. A igualdade, ela sempre vem em todas as leis. Toda lei, ela assegura esse direito. A igualdade, sempre. E outro objetivo, a não discriminação. Como? Proteger os direitos já existentes. Ela vem assegurar também os direitos da Constituição. Vem assegurar também os direitos já previstos na LDB, e vem assegurar os direitos fundamentais previstos em tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que as principais bases da liberdade, a igualdade, a fraternidade. E agora a gente vê, nesse novo século, surgindo aí o outro princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é a solidariedade. O Estado, ele vem se responsabilizar pela dignidade da pessoa humana de uma forma mais eficaz. Então, nós temos aí, eu separei alguns artigos aí que vocês estão vendo, que é da LBI, que é o artigo 27 ao 30, que é o capítulo onde fala do direito à educação, certo? Então, ele inicia o artigo 27 falando que a educação constitui um direito da pessoa com deficiência. Então, a gente vê que na Constituição ele assegura de forma geral que a educação é um direito de todos, certo? Então, como a LBI ela já é uma lei especial, então ela já vem individualizar de uma forma para ser mais eficaz, para dizer, ei, município, ei, estado, é uma lei federal que ela surge para puxar a orelha, tu não está fazendo isso, tu não está dando esse acesso. Então, ela vem dizer, assegurar e dizer sobre a inclusão dessas pessoas na educação. E ela vem assegurar, a LDB, ela fala que a inclusão ela é de 0 a 6 anos na educação infantil. Já a LBI, ela traz, aqui no artigo 27, assegurado o sistema educacional inclusivo a todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma de alcançar o desenvolvimento máximo possível de seus talentos e habilidades. Então, ela vem ressaltar essa importância que a pessoa com deficiência
a importância desse direito que essa pessoa com deficiência ela tem de ter assegurado o seu direito à educação, de ter as suas habilidades desenvolvidas não só na educação infantil, mas durante toda a vida. Então, aquela pessoa ela tem um direito subjetivo, que é o direito subjetivo é a faculdade, se ela quer ou não. O direito está ali, oferecido a ela. Então, ela decide, eu vou querer fundamental, vou querer fazer ensino fundamental, vou querer fazer ensino médio, vou querer fazer faculdade, vou. Então, ela tem esse direito subjetivo de escolher se quer ou não. Então, o Estado ele vem oferecer essa possibilidade, essa oportunidade da pessoa com deficiência de escolher o que quer cursar e de garantir. Então, a LBI, ela também traz aspectos penais de que não pode as instituições cobrar mais caro, taxas a mais pela a pessoa ser portadora de deficiência, e também prevê sanções penais para as instituições que fizerem isso, como forma de estar incitando a discriminação, de estar incitando o preconceito. Então, ela já traz em si essa previsão. E ela traz também se eu não me engano, é no artigo 29, artigo 29, essa obrigatoriedade do poder público de assegurar esse direito, de trazer para o sistema educacional suportes, formas que os profissionais de trazer políticas públicas, de trazer de forma que isso traga melhorias tanto para o exercício do trabalho como para o exercício do desenvolvimento da educação. Ele vem assegurar, o artigo 29, essa questão, que o poder público ele tem a obrigatoriedade, o dever de assegurar, de trazer essas melhorias. Aí é como eu já ressaltei, que embora tenha essa previsão, a gente sabe que ainda precisa trazer muitas políticas públicas ainda, são poucas, são escassos recursos, tanto a gente sabe no ensino público principalmente, mas o particular, embora tenha pouquíssimas escolas adaptadas, mas a gente sabe que ainda tem muitas coisas que necessitam de melhorias, e eu acredito que mais à frente isso possa mudar, isso possa melhorar, mas a gente também não pode deixar isso só a cargo do Estado, porque a gente tem que se ver também como cidadão. Eu, como cidadão, o que é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso ajudar? Eu, como profissional, eu, como professor, o que é que eu posso fazer para ajudar isso? Então, a gente tem que ver, o Estado, ele poderia proporcionar uma melhoria, pode e deve, mas a gente tem que se ver também como cidadão, como profissional, de ver formas de atender também essas necessidades. Então, a gente vê aí que o sistema de educação ele deve sempre se adaptar, buscar se adaptar, melhorar, buscar mais os avanços, e não os estudantes, as crianças, os portadores de deficiência, que devem se adequar, se adaptar. Não existe. Existe, a escola está disposta a fazer essas alterações, os profissionais estarem dispostos a se capacitar, a buscar mais conhecimento, trocar experiências, para que essa inclusão ela possa acontecer de forma eficaz. Então, a escola ela tem que estar ambientada para receber
essas pessoas com deficiências, certo? Para colocar na prática os projetos pedagógicos, o sistema educacional inclusivo, ele traz de forma... A lei, ela ressalta que esses projetos, ele tem que ter adoção de medidas de apoio, formação e disponibilização dos professores para os atendimentos especializados. E oferta também de profissionais de apoio, que é o que esses profissionais de apoio, costumeiramente, a gente chama de cuidadores. Então, a escola, ela tem que oferecer, tanto o estadual, como o municipal, como as instituições particulares. Também nas instituições de ensino superior, elas devem oferecer esse profissional de apoio, que é o que a gente costuma chamar de cuidador. Aí vem o artigo 88 e o 91, que ele fala sobre os crimes de discriminação, induzimento, e sobre o fato, que eu já tinha comentado, que a escola, quando ela não oferece de forma eficaz esse atendimento, esse acolhimento que é para ela fazer dessas pessoas com deficiência, ele traz, nesse artigo 88 a 91 da LBI, como é que eu posso dizer? Ele traz a punição para as instituições, seja o pagamento de multas, indenizações, sanções. Então, ele prevê que, caso não seja garantido os direitos constitucionais, os direitos da LDB e da LBI, ele traz essa previsão, que quer dizer que se meu filho ele está na escola e a escola não garante a acessibilidade, se está num ambiente que ele é discriminado, que existe preconceito, e a escola ela não busca meios de melhorar, de conversar com os pais, meios alternativos de solucionar, ou então, se a escola ela cruzar os braços, não fizer nada, não tomar a atitude, não ter a postura que ela deve ter, então a pessoa ela pode entrar com processo, exigindo danos materiais, danos morais, e também, consequentemente, a instituição ela paga multa, e sanções administrativas também podem ser aplicadas quando ela desgarantir, teoricamente, esse direito, mas na prática não acontece. Então, qualquer pessoa com deficiência, ela tem essa possibilidade, esse direito subjetivo à faculdade de querer ou não, quando os seus direitos são violados, de entrar no Poder Judiciário, de acionar o Estado, para que o Estado possa coagir essa instituição a garantir os seus direitos. Então, a LBI, ela também traz essa previsão, certo? Então, como a instituição de ensino, ela deve se preparar para receber essas pessoas com deficiência? A LBI, ela traz, assim, de forma implícita e também explícita no texto, ela traz que os alunos, eles devem ser avaliados de uma forma adequada e correta, verificar se o sistema da escola, ele é inclusivo. Se não for, a escola ela deve fazer as devidas correções para que esse ensino ele passe a ser inclusivo. Ela também traz e ressalta a forma que devem ser feitas as adaptações, as modificações para trazer melhorias. Ela também ressalta
a importância de ter um projeto pedagógico que traga todo esse apoio de como deve ser esse ensino inclusivo, esse acompanhamento. Ela traz a adoção de medidas e apoio aos estudantes, de acordo de acordo com a característica de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, de forma individualizada. Por quê? Porque vem entrar de novo a equidade. Não é dar igualmente, mas dar de acordo com as desigualdades e necessidades de cada um. Então, ela vem novamente, não é explícito no texto, mas na prática a gente vê que a equidade ela vem estando cada vez mais presente e o princípio da solidariedade ele vem aí chegando de uma forma assim avassaladora na formação desse Estado democrático de direito, que as leis elas vêm buscando assegurar isso de uma forma mais eficaz, de uma forma que se passe a ser um costume também, não só da lei, mas da sociedade em si. Então, ela traz também que deve ser dado um apoio, um tratamento, um acompanhamento de forma, de acordo com as características e as necessidades de aprendizagem de cada estudante, cada criança, certo? Então, ela traz também que é um dever da instituição, do Estado, do município, da instituição privada. Às vezes, as pessoas veem a LBI, a LDB, de uma forma que muitos dos artigos, eles falam mais da educação pública, do ensino público, mas essas exigências, essas obrigatoriedades, elas também são e devem ser adotadas e são obrigatórias também para as instituições particulares. Não é porque naquele artigo está falando que a escola pública tem que ser acessível para a pessoa com ciência que a escola particular não vai ser, porque não está falando de instituição particular. O que é que acontece? Muitas vezes, o problema da gente eleger deputados e senadores que não têm um certo conhecimento jurídico é que, às vezes, os textos das leis, eles vêm de uma forma banal. Eles vêm de uma forma banal. Em vez dele ser complexo, englobar uma simples palavra, instituições públicas, e se colocar e particulares, então, tipo, já vem aí assegurando de forma mais complexa, de forma mais rígida esse direito. Então, a gente percebe aí que, às vezes, os textos da legislação, ele deixa a desejar, mas isso não quer dizer, de nenhuma forma, que não vai ser assegurado. Isso não quer dizer, porque vem outras possibilidades que o direito, que o judiciário, ele busca assegurar. De outros meios, vem também além dessas legislações complementares, para além da Constituição, vem as súmulas, que é quando a lei é omissa, a súmula ela vem para preencher o que a lei deixou de dizer, o que a lei deixou de assegurar. Então, quando é um direito que é muito óbvio, o judiciário vai lá e, de acordo com o costume, ele vai lá e diz, não tem a lei, mas no costume da sociedade é um dever ser assim. Então, ele vem e assegura pelo costume, pelo um princípio, seja da equidade, seja da igualdade, seja ele de liberdade de expressão. Então, mesmo quando a lei ela é omissa, o Poder Judiciário ele tem outras formas de preencher essas lacunas que o texto ele deixou a desejar.
Então, nós vemos aí que a LBI, ela também traz essa possibilidade de adoção de medidas de apoio aos estudantes, de acordo com as características e necessidades, e ela também ressalta uma coisa que é muito importante para vocês que são profissionais, que é disponibilizar aos profissionais e professores para ter uma eficácia de maior atendimento especializado, uma eficácia no ensino, nesse acompanhamento, é de disponibilizar curso de capacitação, de disponibilizar gratificação, de disponibilizar também uma remuneração melhor. Ela também traz implicitamente essas possibilidades. Então, embora na prática não esteja acontecendo na política pública, mas o texto da lei, ele traz essa seguridade. Então, também traz a seguridade que não pode ser cobrado taxas extras pela pessoa que tem a deficiência, não pode ser um pagamento de uma mensalidade diferenciada. A gente vê que todas as leis ressaltam que deve ser o valor igual para todos, embora a gente veja que na prática tem algumas instituições que tenham esse hábito, essa prática irregular de cobrar taxas por materiais, seja para materiais especiais para essas pessoas, seja para fazer até alguma melhoria na estrutura física. Às vezes a gente vê que essas instituições cobram, mas isso é ilegal. Então, sempre lembrando que o sistema da escola é que deve se adaptar às necessidades das pessoas com deficiências, e não a pessoa com deficiência se adaptar à escola. Então, sempre vem a legislação trazendo essa ideia de assegurar esse direito das pessoas com deficiência, do acesso, tanto do acesso à educação, à estrutura física da escola, como do acesso de permanência da escola, certo? Então, vem também, a LBI, ela traz a questão de que, de trazer esses cursos de capacitação para os profissionais e professores, porque ela traz a ideia de que essa deficiência, às vezes, a pessoa não nasce já com ela explícita ali para todo mundo sabendo. Não, às vezes é um acompanhamento, todo um processo de diagnóstico que vai possibilitar, ao longo dos anos, vai possibilitar que essa pessoa seja diagnosticada com aquela deficiência, seja uma deficiência permanente ou uma deficiência temporária. Então, quando a lei ela traz essa questão de capacitação, da oferta de cursos, ela traz nessa noção para garantir que se tenha um diagnóstico dos aprendizados ao longo dos anos, certo? Então, como a escola, a instituição, os profissionais, eles devem adotar, abordar, trabalhar melhor esse apoio, esse acompanhamento. Ao longo dos anos, que os profissionais eles vão percebendo o que é que deve ser feito, chamar a atenção dos pais, fornecer ajuda, dando orientações, dicas de como a família ela pode trabalhar melhor aquela dificuldade da criança, ela pode também buscar se adequar às necessidades das crianças, porque muitas vezes os pais eles não sabem como agir. Então, os profissionais eles devem buscar trazer essa orientação para as pessoas
para os pais dessas pessoas com deficiências. Então, e também ressaltar a importância de um atendimento especializado a esses pais, a importância desse acompanhamento, porque muitas vezes tem pessoas que não sabem que é importante o filho ter um apoio psicológico, psicopedagógico, não sabe que é importante passar por um neurologista, e às vezes tem crianças que têm essa necessidade, muitas vezes tem, e os pais, às vezes, por não ter uma noção de como fazer esse acompanhamento, de como se adaptar a essa necessidade dos filhos, eles acabam que se restringindo um pouco a esses cuidados. Então... É isso mesmo, Fábia. É isso mesmo, essa parceria que precisa existir entre a família. Não é à toa que alguns municípios adotaram o sistema de núcleo de acompanhamento, o NAP. O NAP é onde vai ter fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, para fazer esse acompanhamento, junto com a implantação das salas de AE. Agora, nesse momento remoto, observa-se a grande importância das salas de AE para o atendimento e a garantia dos direitos à educação dessas crianças com necessidade. E agora se percebe o quanto é importante a atuação do psicopedagogo em relação ao processo de aprendizagem. E essa equipe multidisciplinar para identificar as especificidades de cada criança. Dentro da legislação, pode-se observar, principalmente na sua fala, o quão é importante nós, profissionais, aprendermos cada dia mais sobre o que representa cada artigo nessa garantia. Não só na adaptação da escola, em rampas, em tapetes de acessibilidade para os cegos, a gente está colocando intérpretes nas nossas escolas. Vai muito mais além. É um contexto ao qual nós trabalhamos em conjunto. Na rede municipal de ensino, esse conjunto se dá a interligação das secretarias. A Secretaria de Educação é que faz uma parceria com o CRAS, com o CREAS, com a Secretaria de Saúde, para fazer esses encaminhamentos cabíveis para o atendimento e a garantia que a ECA seja botada em prática. O CREAS faz esse serviço belamente, um trabalho onde olha para a criança no seu contexto familiar, onde a escola faz essa parceria de acompanhamento, onde a educação a Secretaria da Educação fazendo parceria com a Secretaria da Assistência Social, vai atender às necessidades sociais dessa criança, que muitas vezes essa criança ela está ainda excluída do próprio contexto, não sendo resguardada. Hoje já temos também as garantias financeiras, os benefícios, que muitas vezes a família só percebe aquela criança quando sabe que ela pode receber um benefício, mas que aquele benefício, ele só é 1% do trabalho e do acompanhamento que teremos com ela, para que se desenvolva e seja incluída socialmente. Esse trabalho faz a diferença na inclusão e no desenvolvimento das modalidades de ensino. Na sua fala, foi muito importante quando você cita que a criança, o adolescente e o adulto, ele escolhe aonde ele quer estar, onde ele quer estudar. E nós temos resguardado que nenhuma escola pode fechar a porta, mesmo que ela não tenha adaptado. Ela vai se adaptar, se organizar para receber essa criança. E se ela ainda não se organizou, seja pública ou particular, ela vai fazer isso de forma que ela atenda ao desenvolvimento
e a percepção e acompanhamento. Quando o gestor se vê como um elo de ligação, um elo de transformação e responsável para que esse desenvolvimento aconteça, ele age em conjunto, porque ele é um elo de ligação, de transformação. A construção do PEI, do Plano Educacional Individual dessa criança, ele é integrativo. Por que ele é integrativo? Porque a ponte de ligação é o gestor e a Secretaria de Educação. O professor da sala de AE, ele é um professor de apoio, um professor de acompanhamento, e ele tem que trabalhar junto com o professor regular de ensino. Ambos farão um trabalho a qual essa aprendizagem consiga chegar ao ápice principal, que é o aluno, que está em aprendizagem, mesmo com suas dificuldades. Essas características são resguardadas a partir da legislação. Por isso que é importante você, educador, você, psicopedagogo, você, profissional, você, gestor, que está aqui hoje, vendo o quão é importante você para fazer a diferença na vida dessas crianças. O núcleo, alguns municípios ainda têm dificuldade da implantação do núcleo. Aqui na nossa região, o Juazeiro está na frente. Juazeiro do Norte se destaca com esse trabalho de inclusão. Se destaca com o núcleo de atendimento, que apresenta psicólogos, fonoaudiólogos, educadores e uma parceria integrada com a Secretaria de Saúde. E esse trabalho acontece efetivamente para que os alunos, que mesmo que ainda não estejam atendidos, todos sejam reatendidos na rede municipal de ensino. O município de Juazeiro é um grande exemplo para nós, enquanto cidadãos, para fazermos a diferença. Pode concluir, minha querida conferencista. Pronto, agora nós concluímos um pouco sobre a LBI, certo? Nós vamos agora tratar um pouco sobre o projeto de lei, que é a nova lei da dislexia, dislexia e TDA e TDAH, né? Ela vem tratar sobre os direitos dessas pessoas. Então, ela vem buscar assegurar o direito dessas pessoas. O que acontece? Ela ainda está tramitando, ainda não é uma lei que tem vigência no país. Ela ainda está engateando. A gente espera que ainda esse ano ela entre em vigência, para que ela possa dar uma maior eficácia a esses direitos já assegurados na Constituição, na LDB, na LBI. Então, a gente aguarda que ela traga uma eficácia desses direitos, né? Então, ela vem assegurar o conceito da pessoa dislexa no artigo 1º da lei, o número dela, aí vocês estão visualizando, que é o 7.081, o projeto é de 2010, na verdade é de 2008, mas só começou a tramitar em 2010, então ele ficou aí /2010, mas na verdade iniciou o começo em 2008, mas ele só começou formalmente a tramitar em 2010, por isso que etiquetou o ano 2010, e é projeto porque ainda está aguardando aprovação, certo? Então, no artigo 1º, ela vem assegurar o fato que trazer a dislexia como um transtorno de aprendizagem que se manifesta com as dificuldades nas aprendizagens da leitura,
na decifração dos sinais linguísticos ou de precisão e também da velocidade da leitura. Então, no artigo 1º e no 2º, ela traz basicamente os conceitos do que seria clinicamente, profissionalmente, ela traz esses conceitos. E qual o objetivo desse projeto de lei, desse 7.081? Ela vem buscar trazer os objetivos o primeiro é a garantia da educação, a garantia de trazer a educação novamente como um direito fundamental, novamente como um direito de igualdade, como um direito social, como um direito das pessoas terem acesso à educação de forma que, através do conhecimento e da educação, ela possa exercer outros direitos fundamentais. Então, ela vem, no artigo 3º dessa lei 7.081, ela vem com esse principal objetivo de trazer a garantia, de assegurar esse direito fundamental à educação. Então, ela traz também, no artigo 3º, ela traz a importância de facilitar o sucesso escolar, de forma de evitar bloqueios das pessoas, de evitar bloqueios na aprendizagem, de forma que facilite a integração social e cultural do indivíduo dislexo. Então, ela traz essa importância de facilitar esse desenvolvimento, esse acesso à escola, de forma que sejam trabalhadas as habilidades daquelas pessoas de assegurar esse direito. Então, ela também vem de forma que ela visa reduzir as dificuldades emocionais e educacionais. Eu acredito, né, a lei, ela traz, assim, de uma forma, jogando tanto para a parte institucional, para a parte da escola, que seja um dever da escola, mas eu acredito que uma, como é que eu posso dizer, uma pirâmide. O Estado, é uma obrigatoriedade do Estado, aí vem a família, a comunidade escolar e a sociedade. Então, a lei, ela é um pouco, um texto agressiva quanto a isso, que ela passa a jogar uma maior responsabilidade. Então, a gente tem que ver que isso é uma responsabilidade de todos, de garantir esse acesso, de garantir esse direito à educação. Ela vem também proporcionar uma formação adequada e desenvolver o potencial dos alunos com dislexia. Então, ela vem de novo, no artigo 3º, assegurar a forma que deve ser facilitado o acesso para que essas pessoas com dislexia, eles possam ter seu potencial desenvolvido. Adaptar também as formas de verificação e avaliação adequada. Ela ressalta que deve ser feita uma avaliação adequada. Então, ela traz um conceito de identificação precoce. Ela vem também trazendo no artigo 7º, 8º e 9º a importância de políticas públicas na formação e capacitação e reciclagem dos profissionais e professores. Então, ela vem trazendo esses principais aspectos. Então, ela traz também, de uma forma bem explícita no texto, ela cobra também um aumento da comunicação e colaboração entre a família, escolas e serviços de saúde
todo o ensino escolar. Então, no artigo 6º, baseado nesse aumento da comunicação, essa colaboração multidisciplinar, ela traz no artigo 6º a importância que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, eles criem e tragam e põem em prática e de forma eficaz e acessível políticas públicas para eficácia do diagnóstico precoce. Na prática, quando essa lei entrar em vigor, eu acredito que vai surgir projetos, políticas públicas que possam possibilitar um acesso dessas instituições, dos profissionais, para que possa fazer valer a lei, para que possa ter eficácia. Então, é o que se espera, né? Então, a lei surge, mas aí, aos poucos, vão surgindo os projetos, vão surgindo as políticas públicas que aquela lei ela passou a exigir, que ela passou a reconhecer aquele direito, que ela passou a cobrar, não só do próprio Estado, o Estado ele cria a lei para cobrar dos cidadãos, da população, da sociedade, mas ele também, na lei, ele traz as próprias obrigações e deveres do que é que ele si próprio tem que fazer para manter, para possibilitar a eficácia daqueles direitos. Então, ele vem tanto na Constituição como na legislação complementar, na federal, na estadual também. Na municipal, o texto, ele vem buscar garantir e também, de uma forma punitiva, o próprio Estado, quando ele é omisso. Então, ele traz de forma que, se aquilo ali ele próprio não der a oportunidade, não der as ferramentas para que se possa ter eficácia, que ele também será punido. Então, isso é muito importante, o Estado ele se autorresponsabilizar pelos direitos dessas pessoas, porque é um dever de todos, mas também é um dever principalmente do Estado. Então, vem aí essa ideia, essa forma na lei de juntar forças entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para que se possa ter esse diagnóstico precoce. Então, de forma o quê? De forma multidisciplinar, atendimento de forma que possa ter essa comunicação entre os profissionais, entre o fonoaudiólogo, entre o psicopedagogo, entre o professor, entre o diretor, entre o coordenador, entre o neurologista. Então, ela vem de forma que todos esses profissionais se juntem, formem uma equipe multidisciplinar para que se possa o Estado garantir essa identificação precoce. Por quê? Porque ele, na Lei 7.081, ele vem reconhecer que ele, como Estado, ele foi omisso durante muito tempo e ele passa a entender e a se responsabilizar a necessidade de que a pessoa dislexa ela seja diagnosticada o quanto antes. Por quê? Porque o quanto antes for diagnosticada, terá um acompanhamento, um apoio, terá como dar um apoio à família e ao estudante. Então, de que forma? De que forma que essa pessoa ela possa ter uma pessoa para fazer a leitura de uma prova, de que possa ter uma prova adaptada, possa ter um espaço adaptado para estudar, para ter uma aula que seja destinada a ela de uma forma, com um conteúdo especial, adaptado.
Então, ele vem trazendo, o próprio Estado, o próprio país, ele vem trazendo essa ideia de que deve ser diagnosticado quanto antes, e traz também as suas próprias responsabilidades, e quanto a oferecer, quanto a apoiar, quanto a criação de políticas públicas que tenham eficácia e para identificar essa identificação precoce. Então, ele traz essa importância da colaboração e da comunicação entre a família, a escola e os serviços de saúde durante todo o ano do ensino escolar. Então, ele traz essa ideia. Então, onde é que assegura? Assegura no artigo 6º desse projeto de lei do 7.081, essa importância da união entre o Ministério da Saúde e da Educação para que se possa ter esse diagnóstico precoce, essas políticas públicas elas possam efetivar esse diagnóstico precoce. A gente não sabe, assim, na prática ainda como vai ser, mas acredito que surja uma política pública de forma que possa possibilitar aos profissionais um apoio, formas para que se possa fazer esse diagnóstico. E vem aí também o artigo 7º, 8º e 9º, que ele fala e ressalta a importância da capacitação, da formação e da reciclagem dos profissionais e professores. Então, ele mesmo, o Estado, novamente, ele vem e traz, Estado, tu tem que possibilitar essa formação, tu tem que possibilitar essa reciclagem, tu tem que possibilitar instrumentos, ferramentas para que a própria lei que tu criou, tu possa fazer valer, para que tenha eficácia, para que o que tu pretendeu criar com aquela lei, as pessoas possam ver no dia a dia, sendo eficaz e tendo resposta para que o estudante ele possa ter o sucesso, para que ele possa ter o aprendizado e o desenvolvimento de suas habilidades de forma com igualdade, com oportunidade, tanto quanto as outras pessoas. Então, eu acredito que essa nova lei, ela vem desenvolver potencialmente essa questão de garantir o acesso à inclusão e também de assegurar direitos, não só dos profissionais, também que ela traz direitos de melhores condições de trabalho, de melhores possibilidades de capacitação, de conhecimento, e ela traz também essa questão do acesso, e ela engloba muito, muito mesmo essa questão de trazer políticas públicas, tanto do Ministério da Educação como do Ministério da Saúde. Então, todas as leis, elas se desenvolvem no fato de que as pessoas com deficiência, com transtornos, elas têm direito à igualdade de ter oportunidades. Então, tudo se desenvolve meio à igualdade e, novamente, à equidade. Então, acredito que no decorrer do ano, a gente possa ver essa lei sendo sancionada, sendo aprovada sem vetos. A gente não espera que tenha vetos, que é quando o presidente ele não está de acordo com algum artigo, ele veta, mas a gente espera que não tenha, porque é uma lei que é extremamente essencial à educação e também para garantir o direito dessas pessoas com dislexia. Então, é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Nós também podemos ressaltar a importância que nós estamos na luta, nós todos educadores, para o voto do Fundeb, que é a garantia
do funcionamento e a garantia destes profissionais atenderem de forma eficiente na educação e que todas as crianças brasileiras possam ter esse atendimento. Então, nós estamos nessa militância. Na hora que o projeto de lei 7.081 de 2010, que vai ser votado, se Deus quiser, vai ser votado e vai ser aceito, nós precisamos ter fundos. E esses fundos, ele vem do Fundeb. Então, nós estamos nessa militância, nessa campanha. Se você ainda não votou, vote, para que nós consigamos que ele seja presente, que os deputados e senadores, eles possam também ver a importância desse fundo, não só para a educação, mas sim de uma geração completa, porque não votando esse fundo a favor da educação, nós teremos um desfalque de 50 anos de educação. Então, nós, nesse momento, nós agradecemos a Fábia Regina, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa semana de transtornos de aprendizagem. Agradeço a cada um que se dedicou a estar aqui até esse horário e que vocês são todos importantes para que esse crescimento aconteça. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. E tu vai abrir tua pergunta, Fabiana? Vamos olhar aqui nos comentários. Alguém vai fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar. Estamos à sua disposição. João Vitor Firmino, participando conosco. Esse comentário dele é bem pertinente. Na lei, está bem embasada a questão da equipe multiprofissional, isso é importância. Porém, na prática, não vemos um fonoaudiólogo e nem um assistente social na equipe. E essa questão é um profissional excelente e essencial para ter essa garantia do direito resguardado de como cidadão, do direito de ser cidadão. E o assistente social é essa ponte de ligação. Sem o assistente social na educação, no núcleo de acessibilidade, você está num hospital fazendo essa ligação, não acontece. E a lei, ela garante esse direito. E também o assistente social e o psicólogo, eles estão inseridos nesse grupo multidisciplinar, que é tão importante. Muito obrigada, Fábio Lemos, por estar participando conosco, Neri Evangelista, Ana Matos, que está conosco, Elias, um professor excelente, também trabalha na educação inclusiva, um militante dessa nossa educação, Deise Alves, obrigada pela sua participação, Valdinete, vamos olhar aqui, Obrigada, Lohane, pela participação também, viu? Rita Oliveira, daqui uns dias estaremos numa live ao vivo falando sobre a inclusão em tempos remotos. Excelente. Acompanhe Rita Oliveira. Ela tem excelentes projetos e agora com lives com educadores. Está nos acompanhando. Maria Luísa, psicopedagoga de Pernambuco, que está conosco. Rosângela Martins, que está conosco também, obrigada. Antônia Diana, obrigada por estar conosco. Xênia, coisa boa, uma excelente gestora, um exemplo na gestão e principalmente na inclusão. Não só olha para o aluno enquanto um aluno presente e regular, mas sim um aluno inclusivo, está fazendo uma diferença muito grande em Caririaçu.
Sandra, muito obrigada por sua participação. Flávia Lemos, obrigada. Rosângela, Fátima Lemos, que está conosco. Doutor Gilney está aqui conosco, que está promovendo junto conosco essa parceria para a realização. Silviana Filgueiras, que em breve está aqui nos dando o ar da graça, mostrando, é uma advogada, é uma historiadora que faz a diferença no Cariri, e vai estar conosco em breve numa live. Vocês vão se deliciar com o tanto de enriquecimento que essa mulher tem, e o quanto ela é uma militante do direito, da educação e do direito do cidadão. Rúbia, obrigada pela sua participação. Luzilânia Rodrigues, muito obrigado. Mônica Melo, de Jardim, que está conosco, muito obrigada. Edilson Pires, muito obrigada por estar presente. Sandra Pereira, e muito obrigada, Lohane também, que está junto conosco, e Maria José Pacheco. Obrigado a todos. Rúbia Menezes, muito obrigada a cada um que puderam ficar conosco neste momento. Amanhã tem mais. Eu olho aqui, só gostei dos comentários, então nossa live foi muito produtiva. Ela ficará gravada e conto com a sua presença amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada pela atenção. Se não me seguiu ainda, siga já no meu canal. E se gostou dessa live maravilhosa, dê um joinha e conto com a sua participação. Bora, Fábia, dê seu recado. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada por estar com a gente nesse momento. Até mais. Tchau.